Eu quero te contar por que deixar de comprar furadeira tem tudo a ver com a forma como as marcas encontraram para dialogar com as mudanças da sociedade. Quando um cidadão compra uma furadeira, na verdade o que ele precisa não é da furadeira em si. O que ele precisa é de um furo na parede. Esse exemplo ajuda a gente a entender que se, nesse caso, esse cidadão tivesse acesso a uma furadeira, por exemplo, emprestada de um amigo, ou de algum outro morador do mesmo prédio, ou mesmo de um serviço de assinatura, que você tivesse acesso a uma gama de ferramentas por um custo fixo, já mostra pra gente que o benefício ia ser muito maior com um custo menor, certo? Esse exemplo ajuda a fundamentar um dos contextos que o Kevin Kelly, um dos fundadores da revista de tecnologia Wired, entende como o principal ponto para essa transição para uma nova economia. O entendimento de que o acesso é mais importante do que a posse. Serviços como Uber, Airbnb operam a partir de um modelo de negócio em que o acesso é mais importante do que a posse. Se a gente for pensar no modelo do Uber, por exemplo, o Uber atualmente é a maior empresa de carros particulares do mundo e não tem nenhum carro na sua frota. O Airbnb se tornou a maior empresa de reservas de hospedagens do mundo e ele nunca levantou uma parede, nunca construiu um imóvel. No entanto, Uber e Airbnb nos permitem acesso a toda uma frota de carros e a um número enorme de acomodações pelo mundo. Em meio a uma profunda crise de confiança nos modelos convencionais, sejam instituições públicas, governos, partidos políticos, marcas e até empresas convencionais, a gente vem passando a buscar novas perspectivas a partir dessa lógica do acesso. A gente vive em um momento de transição entre o fim desses antigos modelos convencionais e o início de novos modelos muito mais abertos a colaborar e a compartilhar. Isso é o que argumenta a autora Rachel Botsman em seu livro O que é meu é seu, como o consumo colaborativo vai mudar o mundo. Em todos os serviços dessa economia colaborativa e compartilhada, a construção de uma comunidade ao redor de um propósito e essa manutenção da reputação junto a essa comunidade são essenciais. E, de fato, para Rachel, as moedas dessa nova economia são a transparência e a confiança. As transformações que a gente vem vivendo nessa economia colaborativa também são mapeadas pelo Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, a universidade criada pelo Google e pela NASA. Existem 6 Ds que resumem essas tecnologias que estão transformando a sociedade. O primeiro D são as antigas estruturas e modelos em digitalização. O crédito, a propaganda e a posse deixam de ser as nossas principais ferramentas de trabalho na comunicação e a gente passa a valorizar muito mais a comunidade, reputação e acesso. Não por acaso, a gente percebe a força do movimento YouTuber, onde o contexto digital fortalece a formação dessas comunidades. O que nos faz viver um momento imprescindível na história, onde as empresas de tecnologia também estão aprendendo a ser empresas de mídia e de entretenimento. Quando a gente iria pensar que nomes como o Whindersson Nunes aqui no Brasil e o PewDiePie no mundo iriam conseguir alcançar uma comunidade tão grande se não fosse a partir do contexto digital? O segundo D fala das antigas estruturas e modelos em dúvida. It's your job. I give you money, you give me ideas. And you never say thank you. That's what the money is for. Não é novidade que o mercado de comunicação convencional vem sendo questionado pela indústria. Grandes nomes da indústria já vêm percebendo essa necessidade de reinvenção do mercado. No evento Próxima, um evento de inovação, o presidente mundial da PepsiCo subiu ao palco e anunciou para todos que, para ele, esse modelo da propaganda convencional está quebrado. Ele questionou para toda a audiência do evento como que pode a gente estar ao mesmo tempo discutindo inovação e replicando práticas que nos fazem parecer mais dinossauros dessa indústria. A gente não precisa replicar esse mesmo tipo de postura, mas que o mercado está em dúvida? Sim, ele está. O terceiro D, antigas estruturas e modelos em disrupção. E aqui eu vou contar uma história. Em 2015, o mercado de TV a cabo no Brasil teve um crescimento de 0%. Isso significa que entre novos assinantes e pessoas que decidiram cancelar a assinatura do serviço naquele ano, a gente teve um crescimento de base 0. A gente pode relacionar esse movimento à crise, já que a gente está falando de 2015 para cá. Mas, no mesmo período, no mesmo contexto e no mesmo segmento, a gente também teve a Netflix registrando um crescimento recorde de 3,3 milhões de novos assinantes. O que essa história tem a ver com disrupção? Para isso, a gente volta lá em 99, quando a Netflix era só uma empresa de delivery de DVD. Ela entregava por correios ou via motoboy o filme que você queria assistir em casa. Mas a Netflix percebeu que esse sistema ia passar por um contexto de disrupção e que, em breve, o público ia estar consumindo conteúdo a partir de plataformas digitais. You there? Hello? Yes, you.
You are going to make choices, my friend. Foi aí que nasceu o streaming da Netflix. Mas até então, esse streaming oferecia somente conteúdo de terceiros. Ou seja, a Netflix, dentro de um contexto digital, era intermediário desse conteúdo produzido por outras empresas. Ela podia continuar surfando somente essa onda, mas ela percebeu que em um momento muito próximo, todas as empresas teriam o seu próprio serviço de streaming. Então, foi aí que aconteceu o movimento da Netflix começar a produzir conteúdo original, entendendo que o público está conectado não somente pela plataforma, mas por ser apaixonado por aquele conteúdo que está disponível ali. Esse movimento aconteceu até 2007, enquanto a Netflix continuou mantendo o seu serviço de delivery com o seu serviço de streaming. Mas foi só em 2012 que o Ted Sarandos, o CCO da Netflix, ou seja, o Chief Content Officer, anunciou que a Netflix pretendia se tornar a HBO mais rápido do que a HBO conseguisse se tornar a Netflix. O que isso quer dizer? A Netflix ia aprender a produzir conteúdo foda, mas muito foda mesmo, muito antes da HBO estar com o seu conteúdo foda disponível em plataformas digitais. Ainda no contexto de disrupção, a gente pode voltar para 99 e olhar para uma outra empresa que também estava no serviço de entrega de VHS e de DVD. Tem uma frase de um relatório da Blockbuster em 99, onde os executivos apontavam que essa preocupação em relação à ameaça da tecnologia era exagerada demais. Bem, passados todos esses anos, vocês devem saber muito bem como que tá a Netflix e como que tá a Blockbuster. Quem lidou melhor com esse contexto de disrupção? O quarto D. Essas antigas estruturas e modelos vivem a desmonetização. O que isso quer dizer? A partir de todos esses movimentos que a gente falou até agora, o que a gente percebe é que todos esses serviços se tornam muito mais baratos do que os seus antecessores. Isso significa que eles se tornam mais acessíveis do ponto de vista financeiro. Inclusive, a partir de todo esse acesso, a gente começa a pensar como caminhos de futuro, como que todos esses serviços podem se tornar autossustentáveis. Ou seja, passamos a entender que muito provavelmente, num futuro próximo, ao invés de usufruir desses serviços pagando por eles, a gente vai estar utilizando tecnologias que conseguem gerar recurso suficiente para bancar seus próprios custos. É o caso, por exemplo, dos carros elétricos da Tesla. A Tesla vem desenvolvendo projetos de carros elétricos autônomos que, uma vez em que te deixem no teu destino, no trabalho, por exemplo, eles vão continuar girando a cidade, pegando outras corridas e fazendo renda para que, ao invés de ficar guardado na garagem, gastando dinheiro, eles possam se autossustentar. No quinto D, é aquele que aponta como essas antigas estruturas e modelos vivem a desmaterialização. Com todas as mudanças que a gente conversou até aqui, a gente começa a entender que as empresas podem trabalhar no contexto digital sem a necessidade de uma estrutura física. Ou seja, esses espaços de trabalho podem se desmaterializar. É a ideia, por exemplo, por trás do trabalho remoto, ou por trás de grandes corporações que entendem que é mais importante ter a melhor equipe relacionada a esse projeto do que simplesmente a equipe que você consegue ter nessa cidade. Então a sua equipe pode estar em qualquer lugar do mundo. O sexto D, essas antigas estruturas e modelos precisam alcançar a democratização. Conversamos aqui sobre vários serviços que operam a partir da lógica do acesso. Mas, ao mesmo tempo que essas empresas surgiram a partir de plataformas tecnológicas, elas também podem ser consideradas novos intermediários. Se hoje eu tenho acesso a um carro de alguém a partir do Uber, o que nos impede, no futuro, de ter acesso a esse carro diretamente com o dono do carro, sem a necessidade dessa plataforma intermediária que é o Uber? Pode parecer um contexto distante, mas, se a gente olhar lá para o início dos anos 2000, quem não lembra do falecido Napster? O Napster era uma plataforma de troca de arquivos, onde você não conhecia ninguém que estava subindo esses arquivos. Existia uma comunidade compartilhando arquivos digitais e esses arquivos eles eram escolhidos a partir da reputação que cada pessoa tinha dentro da comunidade. Você escolhia um arquivo em que esse arquivo tinha muitos likes. Isso significava que provavelmente esse arquivo era um arquivo de qualidade, um arquivo que fazia sentido você baixar. Se esse arquivo tivesse muitos dislikes, aí você ia entender que aquele desconhecido devia ter subido um arquivo que não era interessante. O Napster morreu, mas essa mesma lógica está presente nos torrents que são baixados hoje. Você não sabe quem é que está disponibilizando aquele episódio de Game of Thrones, mas você sabe que se esse arquivo foi muito baixado e teve muitos likes, isso significa que esse arquivo provavelmente tem uma reputação maior dentro dessa comunidade. Isso significa que a gente está aprendendo a criar redes autogeridas, redes democráticas, onde as próprias pessoas conseguem encontrar o caminho do que faz mais sentido. O matemático Paul Baran já apontava em seu conhecido diagrama de desenvolvimento de redes que o caminho natural é a gente sair de redes centralizadas para redes descentralizadas, e foi o que aconteceu a partir das plataformas tecnológicas que possibilitaram Uber, Airbnb, mas aí é só o meio do caminho. Existe um próximo passo, que não são redes nem centralizadas e nem descentralizadas, mas sim distribuídas.
Pode parecer que a gente está falando aqui somente sobre tecnologia, mas esse mesmo passo acontece em movimentos sociais. Quem foi o líder das principais manifestações que aconteceram no Brasil nos últimos anos? Ou quem foi o líder da Primavera Árabe, o líder dos movimentos Occupy? A verdade é que não há um líder. Todos esses movimentos foram movimentos com várias causas, várias pessoas envolvidas e nenhum líder. Ou seja, eram movimentos distribuídos. A gente está aprendendo a lidar com esse contexto democrático de lideranças circunstanciais e distribuídas, mas isso, sem dúvida, aponta o futuro das organizações. Grandes marcas já estão acordando para esses passos que a gente conversou por aqui. A General Motors, por exemplo, entendeu que ela não pode se limitar à produção de carros, à venda de motores. Ela começa a entender que a digitalização, a dúvida, a desmonetização, a democratização, a disrupção e a desmaterialização conseguem nos levar para um contexto em que a gente precisa desenvolver soluções mais amplas, soluções que atendam a cidade como um todo, o que levou a General Motors a se tornar General Mobility. O que significa essa mudança? Ao invés de desenvolver novos motores, criar novas soluções a favor das cidades, como, por exemplo, entender como melhorar as estradas, como utilizar os dados de navegação de todos os carros disponíveis, faz muito mais sentido. E se eu te contar que todas as empresas do mundo vão ter que lidar com esse contexto de transição, a sua empresa vai sobreviver ao capitalismo?